x menos x' que multiplica x menos x duas linhas. Certo? Então, como que vai ficar? Obrigado, Gustavo. Então, como que vai ficar? A gente vai ter que encontrar as raízes dela, o x' e o x duas linhas, e aplicar nessa fatoração aqui. Tá? Obrigado, Lucas. É porque apareceu Gustavo Soares de Castro. Obrigado, Lucas. Então, galera, eu vou pegar essa expressão aqui e vou encontrar as raízes dela. Todo mundo sabe quais são as raízes dessa expressãozinha aqui? Menos 4 e 1, obrigado, Led. Como que a gente pode fazer ela? Por soma e produto. Eu preciso de dois números somados, que vão dar o contrário de B, ou seja, menos 3, e dois números multiplicados para dar menos 4. Só pode ser menos 4 e 1. Tá? Não, Ana, não ia dar certo se a gente colocasse x em evidência, não. Então, o que a gente vai ter aqui? X' vale menos 4, x' vale 1. Consequentemente, eu vou reescrever aquela expressão ali da seguinte forma. A, que vale 1, que multiplica x menos a primeira raiz, eu posso falar que é a menos 4, e x menos a segunda raiz, que é 1. Tá? E aí, consequentemente, isso aqui vai ficar igual a x mais 4, x menos 1. Ou seja, nem todo mundo tem x, só nos dois primeiros, é menos 1 ou não. Se você colocar x em evidência nos dois primeiros, você vai continuar tendo termos somando. E aí você não vai poder cortar com ninguém. Tá? Se eu pego, por exemplo, aqui, ó, coloco x em evidência, vai ficar x mais 3 e menos 4 fora. Eu só posso colocar o x em evidência entre esses dois primeiros termos. Para eu colocar o x em evidência entre esses dois termos, a gente não vai poder cortar com ninguém na parte de baixo. Porque na parte de baixo vai ficar x mais 1 que multiplica x menos 1. E aí não vai dar para resolver nada. Porque se for menos 4, não dá. Parará. Entendeu? O que você fez aqui? Você juntou mais 3 e menos 4, não foi? Só que aí eu teria que resolver essa multiplicação antes de juntar o mais 3 com menos 4. Certo? Então, galera, voltando aqui, a gente tem o seguinte. Essa de cima aqui vai ficar x mais 4 vezes x menos 1. E na parte de baixo, diferença de dois quadrados. Tira o quadrado de x ao quadrado, ou melhor, tira a raiz de x ao quadrado, é x. Tira a raiz de 1, é o próprio 1. Então, x mais 1, x menos 1. Cortei x menos 1 com x menos 1, são dois termos que estão multiplicando, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. A gente chega na resposta final, letra B. X mais 4 sobre x mais 1. Tá? LED. Isso é uma propriedade de fatoração que a gente tem para quando você tem uma expressão escrita nesse formato. Ax ao quadrado mais bx mais c. Ela sempre vai poder ser fatorada assim. O termo A, que é o primeiro termo, que é o termo que segue o x ao quadrado, multiplicando por x menos linha e x menos x duas linhas. Tá? E aí, consequentemente, você precisa encontrar as raízes da equação entre aspas, né? Porque ali a gente não tem uma equação, e só aplicar na fórmula. Luiz, como que você chegou nesse cálculo do... Eu não cheguei nele, Cláudio. Eu dei a propriedade para vocês. Isso é uma propriedade, ela tem no livro seus lá no volume 1. Eu tenho certeza que a gente viu ela. Acho que vimos. Luiz, lembra de deixar a gente tirar print. Tá, pode tirar print aí. Observação, galera, para quem não olhou
a lista inteira, na última página da lista tem o gabarito, tá? Então, vocês podem tentar fazer e confirmar lá as respostas certinho. Pode ser que eu tenha passado alguma coisa errada, porque é questão com borra e eu tive que ter muita atenção para poder ficar fazendo direitinho, parará. Mas, acho que todas estão certas. Como você sabia que aquela expressão do segundo grau era uma equação igual a zero? A gente não sabe, Ana. A gente faz essa igualdade a zero, a gente pega ela, x ao quadrado mais 3x menos 4, igual a zero, e vê quais são as raízes. Tá? Sim, a gente pode fazer isso. Toda vez que você tiver uma expressão nesse tipo, ela vai poder ser fatorada desse jeito. Ó, se a gente fosse resolver x mais 4 vezes x menos 1. Vamos ver se vai dar a mesma coisa. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1, menos x. 4 vezes x, 4x. E 4 vezes menos 1, menos 4. Menos x mais 4x dá exatamente 3x. Então, voltou para o que eu tinha originalmente, entendeu? É apenas uma forma de fatorar ela, de transformar ela em fatores. A gente pode fazer isso. 16 horas, claro. Beleza? É só para saber como que o número ficaria fatorado. Pode perguntar, claro. É porque eu lembro que quando a gente aprendeu isso, teve um outro método, que era tipo multiplicando é igual a número e o número mais o número que é igual a outro, que aí você descobre qual que é B e C. Isso. Mas se você fizer isso, não dá 4 positivo e um negativo e um negativo, não. Meu Deus, tá tudo certo. Me erra. É isso aí. Ótimo, maravilha. Não, isso não é burrice, pelo contrário. Ó, pessoal, então vamos para a questão 2. Questão 2, tentem fazer ela aí também. Eu vou apagar o quadro e escrever ela aqui, enquanto vocês tentam fazer. Luiz, não estou achando essas propriedades no livro. Tem como você passar elas depois? Deixa eu pegar aqui. Página 101 do volume 1. Tá aqui, ó. Fatoração do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Página 101 do volume 1. Tá. Galera, é basicamente a faturação do trinômio, do trinômio quadrado perfeito. Tá? Cadê? Deixa eu ver se eu encontro aqui a outra. Quando você tem... Posso pagar aqui? Obrigado. Quando você tem um trinômio quadrado perfeito, por exemplo, x quadrado mais 10x mais 25. Por que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito?
Porque ele se transforma em um único fator elevado ao quadrado, não é? Se a gente tem assim, x menos 4 ao quadrado. Resolvendo esse produto notável aqui, desenvolvendo ele, a gente vai ter o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 8x, mais o segundo ao quadrado, 16. Se eu for fatorar esse trinômio, ele vai ser um trinômio quadrado perfeito. Por que ele é um trinômio quadrado perfeito? Porque ele vira um termo elevado ao quadrado. Tá? Apenas um termo elevado ao quadrado. É o que acontece nesse caso aqui. A gente tem esse trinômio quadrado perfeito. Por que ele é um trinômio quadrado perfeito? Porque ele vira isso aqui, x mais 5 ao quadrado. Tá? Ótimo. Só que existem trinômios. Trinômios são expressões com 3 termos, como o próprio nome diz, né? Trinômios, 3 termos. Só que tem vezes que a gente tem trinômios que não são quadrados perfeitos. E aí são chamados os trinômios do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Onde você vai ter o mesmo formato, que é ax ao quadrado mais bx mais c, só que quando você fatorar, você não vai chegar em apenas um único termo ao quadrado. Você vai chegar em duas coisas diferentes. Tá? Para poder saber se é um trinômio quadrado perfeito, é teste, galera. Você vai, ó, esse trinômio aqui é um trinômio quadrado perfeito? Tira a raiz do primeiro, é x. Tira a raiz do último, é 5. Multiplica duas vezes o primeiro vezes o segundo, dá 10x. Deu a mesma coisa daqui do meio? Então é um trinômio quadrado perfeito. Beleza? Já no caso da questão, não era. Se eu pego, por exemplo, deixa eu pegar um outro exemplo. X quadrado menos 5x mais 6. X ao quadrado menos 5x mais 6. Por que que esse trinômio aqui ele vai ser um trinômio do tipo ax ao quadrado mais bx mais c? Primeiro, porque de cara, a raiz de x ao quadrado é x, mas a raiz de 6 não é exata. Então eu já olho para isso aqui de uma forma diferente. Tá? Se eu sei que isso aqui não é uma raiz exata, a gente não tem provavelmente um trinômio quadrado perfeito. Aí a gente tenta resolver ele pela fatoração do trinômio do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. E como que é essa fatoração? A gente vai resolver esse termo aqui, essa expressão, como se ela fosse uma equação de segundo grau, para encontrar raízes. Consequentemente, quais são as raízes dessa equação aqui? Então, Ju, a minha monitoria, ela ocorre na sexta-feira, às 7 horas da manhã. Inclusive, eu já solicitei para que isso fosse mudado, porque sexta-feira, às 7 horas da manhã, é o horário que eu estou dando aula para vocês. Né? E aí, colocar minha monitoria no mesmo horário da aula. Beleza? Aí nós vamos ter que mudar isso. Só que minha monitoria é 24 horas, galera. A hora que vocês me chamarem no WhatsApp ou em qualquer outro lugar, eu respondo e estamos agarrados. Eu tiro qualquer dúvida que vocês precisarem. Qualquer hora. Até 2 da manhã. Não passa de 2 da manhã, não, né? Até 3 eu ainda estou esperando, me preparando para dormir. Então, até 2 eu ainda faço questões. Ó, ninguém me respondeu, mas as raízes de uma equação nesse formato são 2 e 3. Por quê? 2 vezes 3 dá 6. E 2 mais 3 dá 5, que é o contrário de menos 5. Beleza? Então, como que a gente reescreve ela? No formato A, que multiplica x menos x', que multiplica x menos x duas linhas. Ou seja, quem é A? O termo que segue x ao quadrado, que multiplica x menos x', eu posso falar que é 2, x duas linhas, 3.
Lembrando sempre do menos, porque na propriedade tem a presença do menos, tá? Eu não estou falando que as raízes são menos 2 e menos 3. As raízes são 2 e 3. Só que existe um menos aqui na propriedade, eu só coloquei ele aqui. Beleza? Tranquilo. É só resolver, encontrar as raízes e colocar nesse formato. Se a gente for resolver isso aqui, vai voltar para a mesma coisa. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3x, menos 2x e mais 6. Menos 3x com menos 2x, chega lá no menos 5 do mesmo jeito. Tranquilo? Espero que sim. Com isso, passemos para a questão 2. Na questão 2, muito bem, Leti. Questão 2 também é uma questão que vai envolver um produtinho notável. Nem precisava de utilizar produto notável, mas vamos fazer utilizando. Um terreno quadrado teve uma grande área lateral. Ah, vocês nem tentaram fazer, né? Teve uma grande área lateral desapropriada, conforme indicado nesta figura. Tentem fazer aí enquanto eu faço o desenho. Para quem ainda não tentou. É de x 900 mais ao quadrado. Bom, simbora. Nessa questão 2 aqui, a gente tem esse terreno, desenhado nesse formato mais ou menos, onde foi o quê? Desapropriado esse pedacinho aqui, ó, essa parte lateral. Isso e isso, esse L aqui. Ele foi desapropriado. E ele falou para a gente que depois da desapropriação, o que sobrou tem 900 metros quadrados de área. Aí ele perguntou para a gente qual foi o valor da área desapropriada. Qual foi o valor disso aqui? Né? Bom, como que a gente faz essa questão? Da forma mais certa, não é a mais fácil, mas da forma mais certa é com produto notável. A gente vai chamar isso tudo aqui de X. E ele me falou que a gente perdeu. Perdeu o quê? Ele me falou que a área era quadrada. Então, se tudo vale X, o outro lado também vai valer X. Tá? E aí, consequentemente, quanto que vai valer esse pedaço daqui de dentro? Vai valer x menos 10 para cá e x menos 10 para cá. Dessa forma, a gente pode falar que x menos 10 ao quadrado, ou x menos 10 vezes x menos 10, que é a área só que está lá dentro, dá 900 metros quadrados. Beleza? Ok. Tá. Quanto que vai ser aqui? Vamos resolver essa brincadeira.
a gente vai ter x ao quadrado menos 20x mais 100 igual a 900. Trazendo 900 para cá, e sério, tá travando de novo, galera. Não sei o que está acontecendo hoje, não. Será que é a minha internet que tá ruim pra caramba? Ela deve estar ruim. Muito esquisito. Nunca deu problema. Ó, levando 900 então para o outro lado, ele vai subtraindo. A gente vai ter x ao quadrado menos 20x menos 800 igual a zero. O 900 vem subtraindo, 100 menos 900 fica menos 800. Tá? E aí a gente resolve isso aqui. Qual vai ser o valor de x' e x duas linhas? Alguém sabe me falar? Com toda certeza, Ju. Tem que usar, inclusive, delta e bhaskara. Tá? Mas, se você já tem um certo manejo, consumo e produto, você pensa em dois números multiplicados para dar menos 800 e somados para dar 20. A gente vai ter 40 e menos 20. Tá? Então, x' vale 40 e x duas linhas vale menos 20. Quando você multiplica esses dois, você encontra menos 800. E quando você soma eles, você encontra 20 positivo, que é o contrário de menos 20. Exatamente. Seria mais fácil fazer isso, Led. Só que eu quis fazer desse jeito aqui para a gente fazer utilizando produto notável. Porque se eu já vou direto jogando a raiz de 900, já encontro 30. E se eu encontro 30 para esse lado aqui, basta acrescentar mais 10 para poder encontrar quanto que vale tudo, que é 40. Né? Fica bem fácil de fazer dessa forma. Mas a gente fez com produto notável e encontrou que x' vale 40. Ou seja, isso aqui tudo vale 40. Por que eu não posso usar o valor de menos 20? Porque menos 20 é um valor negativo. Não existe comprimento negativo. Beleza? Então a gente usa 40 como resposta. X igual a 40. Se esse pedacinho aqui vale 10, eu sei que isso tudo aqui vai valer 30. E aí fica bem fácil de resolver. A área dessa brincadeira aqui é 30 vezes 10, 300. Esse aqui também vai medir a mesma coisa, mais 300. E por fim, esse aqui, esse quadradinho aqui, ó, ele tem uma área de 10 por 10. 10 vezes 10, 100. 300 mais 300, 600. Mais 100, 700 metros quadrados. Foi a área desapropriada. Beleza? Mas com toda certeza, Led, ficaria inclusive muito mais fácil se eu simplesmente tiro a raiz. Por isso que no início da questão eu falei, não é o jeito mais fácil a gente resolver assim, mas é o mais certo. Tá? Utilizando o produto notável para a gente poder mesmo relembrar essas matérias que muitos de vocês têm dificuldade. Tranquilo isso aqui, gente? Beleza, né? Então podemos passar para a questão 3. Ótimo. O que você não entendeu, Ju? Esse final aqui? Como que eu encontrei 700? Tá. A gente encontrou que o x todo valia 40. Fez a fórmula de Bhaskara e encontrou que x valia 40. Se x todo vale 40 e esse pedacinho só aqui vale 10, eu sei que 40 menos 10 vai ser esse outro pedaço aqui, que então vai valer 30. E aí eu calculei as áreas dos retângulos. Base vezes altura, 30 vezes 10, 300. Peguei esse outro retângulo aqui.
base, que é 10, vezes a altura, que é 30, os mesmos 300. E somei com esse quadradinho aqui, que é 10 vezes 10, 100. Eu só calculei a área desse pedaço todo aqui, ó. Tá? Ou você pode fazer a área desse aqui, que é 30 vezes 10, e a área desse todo aqui de uma vez, que é 40 vezes 10. Fica a seu critério. Eu dividi ela em 3 áreas, para que a gente somasse as 3 áreas e chegasse nos 700. Eu somei as 3 áreas e cheguei nos 700, foi o que ele pediu. Qual foi a área desapropriada? Tá chegando um tanto de mensagem aqui. Obviamente eu tô ocupado. Então tá. Questão 3. Considere P e Q pertencente aos reais. Se x ao cubo menos 1 é igual a x menos 1 que multiplica x quadrado mais 2px menos 3q para todo x pertencente aos reais, então os valores de P e Q são respectivamente quanto? Ok. Eu vou apagar aqui. E nessa questão 3 eu quero que vocês lembrem do seguinte. Por nada, Ju. Quero que vocês lembrem do seguinte. Sempre que você tem uma diferença de dois cubos, ou seja, a ao cubo menos b ao cubo, como é que isso aqui fica fatorado? A menos b, a gente tira a raiz cúbica do primeiro, tira a raiz cúbica do segundo, certo? E escreve eles dois aqui dentro, que multiplica a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Caso isso aqui seja uma soma de dois cubos, a ao cubo mais b ao cubo, a gente vai ter a mais b. Percebem que o sinal entre os dois sempre se repete no primeiro termo. O sinal entre os dois se repete no primeiro. E ele troca no segundo. Então, aqui no segundo vai ficar menos AB. Tá? Aqui era mais AB, porque tinha menos no início. Aqui ficou menos, porque tinha mais no início. Sempre vai ser assim. O primeiro termo vai ter o mesmo sinal, o segundo termo vai ter um sinal trocado lá no segundo termo. O segundo termo do segundo termo. De novo, essa imagem. Tá. E aí vocês precisam lembrar disso. Então é só aplicar essa propriedade aqui de cima na questão 3. E aí vocês percebem que o x ao cubo menos 1, ele precisa ser escrito como x menos 1, que multiplica x quadrado mais x, que é a multiplicação entre x e 1, é o próprio x, mais o segundo ao quadrado, que é 1. Ele deveria estar escrito nesse formato. Se ele me falou que o segundo termo é 2px, e eu sei que o segundo termo deveria ser só x, eu falo que 2px tem que ser igual a x. Consequentemente, posso cancelar o x, 2p é igual a 1, p obrigatoriamente vai valer meio. Tá? E aí, descubram para mim quanto que vale o quê? Voltando aqui. Eu fatorei essa diferença de dois cubos. Ficou. Então, onde você tirou esse P? Da questão, claro. Na questão está falando assim. Se x ao cubo menos 1 é igual a x menos 1, que multiplica x ao quadrado mais 2px menos 3q. A questão me falou isso. Entendeu?
Aí eu peguei esse termo aqui, 2px, e igualei a quem ele realmente deveria ser. Ele deveria estar como x. E aí, consequentemente, eu posso cortar x com x e 2p é igual a 1, né? Porque não ficou nada lá do outro lado. E o 2 que está multiplicando eu passei dividindo. Aí a gente tem que p é igual a 1. E a mesma coisa a gente faz para q. Eu falo que menos 3q tem que dar 1 também. E aí o q só pode valer menos 1/3. Meio e menos 1/3 ficou letra C. Tá bom, pessoal? Vou fazer a chamada rapidinho para a gente finalizar. Cadê? Assim que eu encontrar meu... Ué, gente, eu sumi minha chamada. Isso. Onde é que eu deixei isso aqui? Ah, tá aqui. Achei. Quem eu chamar já pode sair. Hoje eu vou começar de baixo para cima, porque eu nunca fiz de baixo para cima, isso é uma sacanagem com os últimos, né? Então vamos lá. Vitor Hugo? Vitinho? Thiago? Ô, galera, deixa o povo falar presente aí, peraí. Rafaela? Pedro? Pedro Ramos, no caso. Pedro Henrique? Pedro Ramos não falou. Presente, presente. Beleza. Nicole? Matheus? Donato? Matheus Augusto? Marina? Presente. Viu, Vitinho? Mariana? Maria Luísa? Pode sair. Maria Luísa Nobre e Maria Luísa do Prado. Depois Maria Cecília. Luísa Marini. Letícia. Júlia. Hanna Vanderbach. E Hanna Maria. Giovana. Gabriela. Daniel. Ouro. Cláudio. Clara. Carol. E Ana Flávia. Perfeito. E agora, a turma justa. Tainá? Eu vi, Nicole. Vi também, Ana. Matheus? Eu vi todo mundo, não tem ninguém faltando nessa turma. Matheus? Foi também. Maria Luísa? Alô? Maria Fernanda? Duda Xavier? E Duda Dornelles. Maria Clara? Luísa de Oliveira?
Perfeito. Laura, Júlia, João Vitor, João Pedro, João Matheus, João Gabriel, João Emanuel, Isabela, Henrique, Gustavo, Guilherme, Presente. Fernanda,